Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Aliás, como está voltando do módulo, aí eu vou trocando aqui as bolas. Para secretariado, estou no estúdio 6 com o Josiel, meu diretor de imagens, a Sandra Mota como prof assistente, e nós vamos juntos aqui em mais uma aula de Fundamentos da Contabilidade Geral. Beleza? Povo do secretariado. Então, já que a gente está falando de evolução do sistema jurídico, porque é importante a observância desse sistema jurídico para a operação de uma empresa, né? E vocês precisam ter essa atenção, do ponto de vista da contabilidade da empresa. Não é que a contabilidade geral seja um objeto de estudo direto do secretariado, mas é um conhecimento complementar, é um conhecimento instrumental, fundamental para o trabalho da empresa. Então, a gente está tratando aqui, né, povo de Simões, de Várzea Branca, povo de Colônia do Piauí, de Ribeira do Piauí. Estamos tratando de fontes do direito empresarial para entendermos como é que a gente encaixa a contabilidade aqui dentro, enquanto área aí da grade curricular da formação de vocês em secretariado. Vamos adiante. Então, vejam só, deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. E aqui. Então, a gente vai vendo ao longo da história que as transações econômicas elas vão exigindo cada vez novas regras do ponto de vista jurídico, né? E é exatamente isso, ó. A evolução inicialmente do direito comercial, ela ocorreu pela necessidade de estruturação do setor econômico, que para ficar cada vez mais organizado, ele precisa de essa estruturação do setor econômico, ele vai ao longo do tempo exigindo regras de funcionamento, ok? Diferente do direito civil, que é mais estático, o direito comercial ele passa por grandes transformações. Isso aqui é fácil a gente perceber, basta a gente olhar o nosso entorno. Eu puxei uma setinha e marquei aqui de amarelo o transporte individual de pessoas através do Uber. O Uber é a maior empresa de transporte individual do mundo e o Uber não tem nenhuma unidade de carro como parte do seu patrimônio, né? As pessoas se cadastram numa plataforma digital para se tornarem motoristas do Uber, né? Dentro de determinados critérios definidos pela startup. Ok? Essa coisa tão doida que o Uber ocorre no mundo inteiro, e no mundo inteiro várias empresas vão tentando acompanhar esse impacto, essa modernização, de forma a fazer com que a gente tenha, querem criar tributos que incidam sobre o Uber para poder arrecadar mais, porque é uma atividade tão nova que não estava previsto na lei. Volta aqui para mim, Josiel. Essa coisa do Uber foi tão disruptiva que ela desestruturou, por exemplo, o mercado dos taxistas. Né? O taxista, você pelo Uber, você pede, eu até usei durante um certo tempo, usei bastante táxi. Então, lá eles já tinham o meu número. Então, quando eu ligava pedindo táxi, eles já diziam, opa, senhor Fernando, para onde você deseja ir para a faculdade, para dar aulas e tal. Aí, como era sempre no mesmo horário, eu sim. Então, eles já disponibilizavam o carro para, né, me levar para a faculdade. Eles já sabiam para onde eu iria. Isso já era uma vantagem, porque eu pegava com uma certa frequência. Então, eles sabiam desse meu padrão de consumo do serviço. Só que agora, com o Uber ou o 99, você baixa o aplicativo no celular, você pede pelo celular, você já vê qual é a distância, você já vê quanto é que você vai pagar com antecedência, vê a cara do motorista, o carro,
as avaliações das outras pessoas que pegaram corrida com aquele motorista, entendem? É muito interessante, isso é completamente novo do ponto de vista de transporte individual de pessoas, entendem? E aí vai, aí você tem o Uber, você tem o 99, você tem uma série de... Você acompanha a viagem, se você pede uma corrida para alguma pessoa, você acompanha a viagem ali pelo aplicativo, pelo app do celular. Então, é muito interessante o serviço. E muito avançado. Os taxistas nunca conseguiram se recuperar disso. O que deu uma esfriada um pouco no mercado foi a alta dos preços dos combustíveis, que acabaram corroendo aí muitos transporte individual. Mas ainda assim, olha, os taxistas, o mercado caiu, eles entraram nas justiça, eles forçaram os políticos a tentarem cobrar impostos da atividade do Uber, bota a barreira ao Uber, para proteger ali a atividade do Estado. Mas deu uma debandada federal. Os alvarás de táxi caíram de valor. Antes era um investimento. A pessoa tinha patrimônio na casa, ela tinha carro, poderia ter 2 alvarás de táxi. E virou parte. Era muito verdadeiro de valor. Os alvarás hoje mais barato. Há 3 anos atrás. Ok, né, gente? Sacaram. Então vejam só. É nesse sentido que você vai ver que nós temos todas essas questões. A dinâmica da realidade ela é mais ágil do que as leis que você acompanha. As leis, de certa forma, que estão muito atrás da câmbio. Pode ampliar o slide tudo aí na tela, Miguel, beleza? Vamos adiante. Durante o período do Brasil colônia, o Brasil era colônia de Portugal, e a gente tem uma cidade de 7 de setembro agora, tem o coração de Dom Pedro I, veio pra cá. Opa, a Luana Beatriz está dizendo que está sem áudio. A Caroline está dizendo que o áudio está baixo demais. E aí precisa ir no Biel para de áudio. Se é o sinal lá que está fraco, se é algo que possa ser corrigido aqui durante a transmissão ou pelo suporte técnico que nos acompanham, né? Que nos acompanham aqui nesta transmissão, beleza? Luana e Caroline, me deixem aqui atualizados sobre como é que está a transmissão de áudio para vocês, câmbio, e demais outros polos também. Vão me dizendo aí como é que está o áudio desta transmissão, tá bom? Eu vou seguindo aqui, mas vocês me mantêm informado. Então, minha gente, durante o período do Brasil Colônia, as relações jurídicas no mercado brasileiro, elas eram reguladas de acordo com a influência do direito canônico, do direito da igreja e do direito romano. Deixa eu colocar aqui. Essas eram as influências sobre as regras que ditavam como é que funcionava o direito comercial no Brasil, já que nós estamos falando, né, deste período aqui do Brasil Colônia, ok? E nesse período já havia outras iniciativas de criar regras para tentar disciplinar o funcionamento do mercado, desse mercado de compra e venda, não é, de produtos aqui no Brasil. Opa, beleza. Agora a Caroline está dizendo que agora está ótimo. Beleza, Caroline. Você fala de onde, Caroline, aí pelo chat do YouTube? Me diga aí.
E a Luana Beatriz também. Me diga de onde vocês falam, por favor. A Luana diz que melhorou também. Luana, de onde você fala? E Caroline, me digam aqui pelo chat do YouTube. Então, vejam, com a chegada da família real no Brasil, né, e a partir de 1808, surge a necessidade de uma organização da corte e a criação de uma legislação com a finalidade econômica. Olha um exemplo disso aqui que eu estou dizendo para vocês. Por obra do Visconde de Cairu, foi criada uma lei chamada de abertura dos portos. Eu vou até destacar em marca-texto azulzinho aqui, ó. Com a lei dos portos, de abertura dos portos. Aí está falando de abertura, mas o que é que a lei dizia? Os comerciantes, antes impedidos pela política da metrópole, abrem plenamente para o comércio de produtos externos. Quando se abre os portos no Brasil, os produtos importados que chegavam mais caros no Brasil, que eram impedidos de entrar no Brasil para não competir com os produtos nacionais, eles começam a entrar mais livremente. Essa era a lei de abertura dos portos. Né? Vejam, eles abrem-se, os portos no Brasil abrem-se para receber produtos vindos do exterior, mesmo que estes pudessem estar disputando o mercado com produtos aqui do Brasil. Vejam essa norma regulando as atividades. Colônia do Piauí, o som aqui está normal, saiu um momento, mas já normalizou. Povo aqui falando de Colônia do Gurgueia. Beleza, povo. Então vejam, em seguida, a lei de abertura dos portos, a gente vai ver, não é, também, em seguida vai surgir a Real Junta de Comércio da Agricultura, Fábricas e Navegações e o próprio Banco do Brasil. São outras medidas adotadas para tentar criar regra de funcionamento do mercado de compra e venda de produtos no Brasil. Com a intensificação do espírito de soberania do Brasil, de independência do Brasil, aí surgiu a necessidade, viu-se que na época era preciso aperfeiçoar uma legislação própria, adequada à realidade brasileira. E foi assim que, em 1934, foi criado em 1834 foi criado um Código de Comércio, Código do Comércio, observando características da realidade brasileira. Mas como a gente viu, incompleto, né? Esse Código Comercial, claro, ele dava conta da realidade. O Brasil era um país ainda que não produzia coisas, nós não éramos industrializados. Então, ele abarcava apenas as transações econômicas que aconteciam de forma comercial. A Beatriz está dizendo que é de Teresina. De onde tu está assistindo a aula, Luana Beatriz? Não é? De onde? Qual é o bairro? Qual é a escola? Por favor, fique à vontade para compartilhar com a gente aqui pelo chat. Certo? Então, esse código foi elaborado em 1934, mas ele só se tornou lei em 1850. Olha só. Eu ainda estou puxando mais duas coisas mais duas leis que iam regulando o funcionamento do mercado no Brasil. Essa aqui proibia o tráfico de escravos. Não era a abolição. A abolição foi em 1888 com a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Aqui em 1850 foi a extinção do tráfico de escravos. Havia uma lei proibindo o tráfico de escravos. Ainda assim, o tráfico continuou acontecendo de forma ilegal, tá bom? E uma outra lei, também de 1850, foi a Lei de Terras. Esta lei dizia assim:
só há de ter acesso à propriedade da terra mediante compra e venda. É quase que uma privatização da terra no Brasil nesse período. Percebam que eu tenho aqui 1850. Se eu der um salto na história e perceber que a abolição da escravatura foi em 1888, vejam, quando houve a abolição aqui, né? Vejam, o acesso dos negros à propriedade da terra já estava impedida pela lei de terras, porque os escravos foram libertos, mas eles não tinham grana, e sem grana eles não tinham como comprar a terra, que só poderia ser adquirida mediante pagamento. Ok? Olha como as regras elas vão se somando dentro da realidade brasileira, ok? De tal forma, em 1850, a partir daí, a gente já tem um Código Comercial brasileiro, ok? E já havia contabilidade. A contabilidade, nessa época, ela tinha como foco uma contabilidade eminentemente comercial, sacam? Ela vai evoluindo ao longo do tempo e das relações econômicas. Minha gente, apesar de haver uma abertura dos portos para receber produtos importados, né, vejam, a abertura dos portos aconteceu quando? Aconteceu em 1808. Lá na frente, em 1844, foi criada uma tarifa Alves Branco. Essa tarifa ela era de imposto sobre produtos que vinham do estrangeiro, para deixá-los mais caros aqui dentro do Brasil. Uma outra norma jurídica criada para regular os mercados. Aqui essa norma visava proteger os produtos brasileiros da concorrência de produtos estrangeiros. Tá dando para sacar, minha gente, para acompanhar? Eu tenho várias pecinhas. Mas veja, eu não tenho um sistema pronto e acabado. Eu tenho algumas medidas pontuais sendo feitas. Sacam? Né? Você não tem algo mais organizado ou mais sistematizado, mais amplo, ok? Além disso, minha gente, essa tarifa de importação que deixava os produtos estrangeiros mais caros, óbvio, ela representava mais arrecadação no caixa da monarquia, ok? A partir daí, inclusive, surge um esforço no Brasil de se tentar produzir internamente o que se comprava do exterior. Já que estava tudo mais caro, vamos nos esforçar para a gente produzir aqui dentro e não precisar comprar caro lá de fora? Essas eram algumas coisas que aconteceram no Brasil. Feito esse registro histórico, aí a gente vai perceber hoje, e a partir de 2002, né, o direito que antes era só comercial, e a gente viu a evolução dele ao longo do tempo, agora ele se converteu em direito empresarial. É mais amplo, né? Ele não abarca mais só a dimensão comercial, mas também industrial, agropecuária. Ele regula as relações entre empresários e dispor sobre as regras das sociedades empresariais. O conceito de direito empresarial, de acordo com César Vivante, corresponde a... Deixa eu marcar em marca-texto azulzinho aqui. Ele serve para ser disciplinador da circulação entre os bens, entre aqueles que produzem os bens, né, e serviços na sociedade e aqueles que consomem. Essa é a definição de direito empresarial de acordo com César Vivante. Direito empresarial serve para disciplinar a circulação de bens entre aqueles que produzem e aqueles que consomem. Precisa de regras. A Luana está dizendo que ela estuda na escola Antônio Almendra Freitas, no Disseu, na República do Disseu.
Beleza, Luana, bacana demais. Vamos adiante. A gente tem também a função do direito empresarial, minha gente, é proporcionar tranquilidade e segurança para aqueles que empreendem, como aqueles que desejam figurar como investidores. Porque percebam, volta a imagem aqui para mim, Josiel, né? Investir exige um negócio chamado naturalmente de risco. É a probabilidade de algo dar certo ou de dar errado. Agora, é preciso se ter regras mínimas, uma previsibilidade mínima do que vai acontecer. Através de um contrato. Contratos que prevêem direitos, que prevêem responsabilidades, prazos, valores, quantidades. Percebam que o contrato é uma forma de eu me proteger contra incertezas futuras. Isso é segurança jurídica. É por isso que o direito empresarial é muito importante e que debaixo do direito empresarial a gente tem a escrituração contábil que vai inserir a empresa dentro de todo esse contexto. Entendem? Câmbio. Ok, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel, por favor? Então, vejam só. Bem como para todos que irão trabalhar no nível da gestão empresarial, auxiliando, assessorando na tomada de decisão. Minha gente, aqui, ó, bem como não só para quem vai empreender ou investir, mas para todos aqueles que trabalharão no nível de gestão empresarial, auxiliando e assessorando na tomada de decisões. Aqui, especificamente, nós temos vocês, meus caros futuros técnicos em secretariado. Vocês estarão aqui nesse grupo de pessoas que estarão auxiliando e assessorando os empreendedores nas tomadas de decisão. Ok? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações. Vamos adiante. De acordo com o Rubens Requião, a lei que determina a matéria empresarial, ela trata de legislação, títulos de crédito, propriedade industrial, bancária, concorrência de mercado. São alguns assuntos que estão na pauta do direito empresarial. Vocês não vão precisar, meus caros futuros técnicos em secretariado, terem profundidade em relação à legislação de títulos de crédito, ou de propriedade industrial, ou bancária, ou concorrencial, mas chegarão à mesa de vocês documentos que tratam desses assuntos e que vocês irão precisar despachar, de repente, para a área jurídica da empresa, para o empreendedor que vai tomar uma decisão, ou para a área financeira da empresa, e para isso vocês precisam de uma noção mínima disso. Sacam? Tudo bem? É assim que o direito empresarial, em sua evolução, chega à atualidade, como uma alavanca para o desenvolvimento dos negócios. Essa é a ideia. O mercado precisa ser, através das empresas, um motor de crescimento econômico. Ok? Agora, ele precisa ter suas atividades reguladas e legisladas, né, pela lei. Tá bom? Para evitar distorções de mercado. Volta aqui para mim, Josiel. Até porque, ora, se existindo leis, existem empresas que têm desvio de conduta. Você imagine se não tivesse. Tem legislação trabalhista e tem empresa que não segue a legislação trabalhista. Tem legislação ambiental e tem empresa que não obedece à legislação ambiental.
tem legislação tributária e tem empresa que faz sonegação fiscal. Você imagine se não houvessem regras. É por isso que a gente está a aula toda dizendo isso. O desenvolvimento da atividade econômica, ela vai exigindo o surgimento de regras que disciplinem o funcionamento do mercado. Percebam que toda a contabilidade é um enquadramento da empresa dentro das normas, dentro da legislação. Por isso que a gente está discutindo primeiramente direito, para na próxima aula a gente estar discutindo de fato a introdução à contabilidade geral. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel, por favor? Então, vejam só. Minha gente, ainda tem outro detalhe. Além de tudo que eu estou dizendo, de que o mercado vai mudando e que ele exige novas normas e legislações para disciplinar o funcionamento desse mercado, agora já no final do século XX para o século XXI, ainda teve um outro fator, né, que potencializou isso, que é um sistema eletrônico chamado internet, que inclusive ele serve como base para um negócio chamado de comércio eletrônico, ou se a gente for no inglês, o e-commerce. Aí a coisa, ela turbina ainda mais. Sacam? Aí é que, vejam, volto a dizer, olhem um exemplo de como a legislação, por vezes, ela precisa reagir, ela não tem capacidade de se antecipar, porque as coisas acontecem muito rápido no mercado. Sacam? Ficou claro, minha gente? E aí nós temos um comércio eletrônico. E aí é uma outra natureza de operações que precisam ser regulamentadas pela lei. Aqui existem milhares de novas oportunidades de negócios. Mas, deixa eu puxar aqui o vermelhinho, mas na medida em que tem milhares de oportunidades, também nós temos inúmeros riscos. Sacam? Nesse comércio eletrônico. Hoje, por exemplo, uma empresa, ela pode de repente levar séculos para construir uma reputação. Olhem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem séculos de existência, por exemplo. Né? Mas é preciso uma gestão de marca, porque hoje, com esse negócio de internet e de comércio eletrônico, uma reputação construída em séculos pode ser destruída em pouco tempo. Não é? Vocês são sabedores disso porque vocês já viram alguns assuntos relacionados a isso lá na disciplina de educação tecnológica e midiática. Ok? Então, mas vejam, e apesar disso que eu estou falando, dessa expansão dos negócios pela via digital, que foi intensificada, inclusive pela pandemia, a gente ainda tem um analfabetismo digital. Ainda tem uma parcela grande da população brasileira que ainda ela não se apropriou da tecnologia por uma série de coisas, falta de conhecimento, falta de renda para adquirir essa tecnologia, não é? E aí ainda tem esse gargalo de analfabetismo digital. Isso aqui limita o crescimento, mas ainda assim o e-commerce ele já desponta. As crianças de hoje em dia, minha gente, elas já nascem, né? O e-commerce ele já desponta junto com uma geração que já nasceu com o computador no colo. Ah, tem computador na casa de todo mundo? Não, eu não estou me referindo literalmente ao computador grandão, mas um smartphone, um celular, ele é hoje, o smartphone, ele tem uma capacidade de processamento maior do que muito computador de alguns anos atrás. Entendem? E o número de internautas não para de crescer e vai se intensificando cada vez mais. Por exemplo,
aqui em Teresina já está rodando o 5G, sabe? Por exemplo, aumentando a capacidade de conexão, a velocidade de armazenamento, de transmissão de dados, de processamento de dados, e as pessoas não precisam ser experts nisso, né? Elas já se movimentam digitalmente. Hoje, José, a gente tem mais número de celular do que número de gente aqui no Brasil, que é a população brasileira, né? Vamos adiante. E é interessante porque agora eu quero mostrar para vocês aqui as fontes do direito, né? É onde se bebe, quais são as fontes onde a gente vai beber conhecimento para interpretar a legislação relacionada a direito empresarial, que está conectado com a contabilidade geral, que é o nosso objeto de estudo nessa disciplina. Então vejam, as fontes do direito são as maneiras pelas quais se estabelecem as regras jurídicas. É quase como se fosse assim a relação, ó. Eu tenho aqui a fonte do direito é a causa. E uma causa gera um efeito. É assim, sacam? É por aí. Então, a fonte do direito vem primeiro. É de onde nasce o direito, é a origem das normas jurídicas. Pode-se dizer que o que é o efeito da fonte? É literalmente isso, são as normas jurídicas. Ou seja, pode-se dizer que as fontes, elas nutrem o operador do direito das regras aplicáveis às relações jurídicas. No nosso caso, a gente está falando de relações jurídicas empresariais. Vamos seguir aqui, vejam só. Eu tenho aqui como fontes primárias ou diretas, né, do direito, é a legislação em geral. Por exemplo, você vai ter leis que tratam de franquias, concessão mercantil, de falência, títulos de crédito. Você tem várias leis nesse sentido. O Código Comercial, né, é um tipo de fonte, já que ele está dentro do direito empresarial. Agora, a Constituição Federal, ela é a lei maior de qualquer país. Então, ela é a fonte primordial, né? Ela também se inclui como fonte primária. Na verdade, dela derivam todas as outras fontes. Ela é a grande inspiração, né, do direito no Brasil. Até porque, é curioso, aí eu vou entrar num debate, né, político que está muito vulgarizado no Brasil. O povo começa a divergir as ideias de pensamento político, aí vai ter um que vai lá e diz assim: ah, mas você é um esquerdopata comunista. Mas vejam, isso na prática é impossível de acontecer. Por quê? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 1º, ela já define que o Brasil ele deve operar no seu mercado com base na livre iniciativa. Ok. Então, não há previsão legal de o Brasil se tornar um país comunista ou socialista. Não existe essa possibilidade. A legislação não permite. A lei maior do país não permite. A Constituição não prevê isso. Até porque ela prevê livre iniciativa, liberdade de concorrência, né? As empresas competirem no mercado para atender os consumidores, também está na Constituição. A função social da empresa, já que uma empresa ela gera trabalho, ela gera renda, não é? Ela gera impostos a alimentarem os caixas do governo. Então a empresa tem uma função social, está lá dentro da Constituição Federal. No socialismo, todas as empresas são estatais. Aqui percebam, você vê a empresa privada com liberdade para concorrer.
também a possibilidade de livre associação entre essas empresas. Então, todos esses elementos, eles caracterizam o Brasil, lá na Constituição Federal de 88, como uma economia capitalista baseada na liberdade dos mercados. O Brasil é um país capitalista. Entendem? Qualquer coisa fora disso, bem, é só devaneio, é teoria da conspiração que não existe. Ok? Vejam só, quando a gente vai falar da doutrina, aí deixa eu colocar aqui o que significa doutrina. A doutrina ela é um sistema de ideias. Sistema de ideias. Por exemplo, a doutrina cristã é um conjunto, é um sistema de ideias que advoga a tese de que Jesus Cristo é Filho de Deus. Sacam? Foi enviado para nos redimir, para a remissão dos pecados da humanidade. É a nova aliança. Ok? Tudo bem? Não tem a primeira aliança, não foi com Noé e a arca de Noé? Jesus vem como uma nova aliança. Isso é a doutrina cristã católica. É um sistema de ideias. Né? Nós temos pode ser uma doutrina muçulmana, é um sistema de ideias que advoga que é uma outra visão sobre religião. Entendem? Então, doutrina é sistema de ideias. Então, vamos dar uma olhada nos sistemas de ideias que fundamentam o direito empresarial. Então, é que a empresa deve ser preservada. É por isso que existe uma necessidade de toda empresa ter um CNPJ, independente da pessoa física, que é o seu empreendedor. Sacam? A preservação da empresa. A autonomia patrimonial da empresa empresária, ou seja, olhem aqui a defesa da propriedade privada. Então, a empresa ela tem autonomia. As tomadas de decisões são responsabilidade dos seus gestores. Uma empresa ela também prevê aqui a subsidiariedade das responsabilidades dos sócios pelas obrigações sociais. Os sócios precisam ser solidários às obrigações sociais da empresa, mas também há uma limitação sobre essa responsabilização, sobre essa responsabilidade. Eles são responsáveis sobre as obrigações sociais da empresa, mas existem limitações para isso. Continuando tratando da doutrina, ela é um conjunto de princípios, de ideias, de ensinamentos de autores, de juristas. Eles servem de base para o entendimento do direito, no nosso caso aqui do direito empresarial. E vão influenciar e vão fundamentar as decisões judiciais. Ok? É fonte do direito utilizada também na interpretação das leis, fixando as diretrizes gerais da norma jurídica, meus caros futuros técnicos em administração. Mas, minha gente, não tem só fonte primária, onde a gente bebe lá nas fontes para entender a realidade jurídica. Também tem as fontes secundárias. Elas são formadas, meus caros futuros técnicos em secretariado, por princípios gerais do direito, são analogias, são comparações, a equidade, bora imaginar, uma fonte secundária. Eu tenho uma determinada divergência jurídica com o Josiel. A gente pode buscar como fonte secundária para mediar esse meu conflito jurídico com o Josiel casos análogos, casos similares, parecidos. Aí a gente vê como é que foi julgado, como é que a questão foi tratada lá naquele tempo. É possível que ela tenha
as mesmas características dessa questão do Fernando e do Josiel, a gente pode aplicar isso, consultar essa fonte secundária, entendem? Também usos e costumes. Essa fonte secundária no sentido de que ela é complementar, ela não é principal. Aqui é como se fosse essa disciplina de fundamentos da contabilidade geral para vocês. Ela é subsidiária, ela não é principal, né? Ela é complementar, ok? O operador do direito, ele deve inicialmente buscar fontes primárias. Se lá tiver muito geral e não tiverem respostas específicas para aquela questão que envolve Fernando e Josiel, aí a gente vai atrás de fontes secundárias. Por exemplo, de casos similares e que já foram em julgamento. Entendem? As fontes secundárias, elas terão aplicação às relações jurídicas quando houver omissão das fontes primárias. Olhem só, por exemplo, o uso e costumes empresariais são práticas continuadas, elas servem como exemplo disso. Olha aqui, por exemplo, na legislação não trata de, como meio de pagamento, da emissão de boletos e de boleto como forma de pagamento. Mas é uma prática, é um costume. As empresas emitem boletos e as pessoas pagam boletos bancários. Isso se tornou uma prática corriqueira no comércio, independente de ter uma legislação que regule ou não isso. Sacam? Um outro exemplo são as arras assecuratórias. O que isso quer dizer? É quando você quer dar uma garantia, um sinal para a aquisição de um imóvel. Você dá um valor como garantia para garantir o contrato da compra naquele imóvel. Não tem nada na legislação que trate disso, mas, vejam, é necessário, mas isso é utilizado largamente no mercado. Tá bom? Beleza, minha gente, câmbio. Minha gente, vocês têm atividades, têm questões que são as chamadas atividades complementares e vocês fazem para poder estar complementando tudo que a gente discute aqui na aula, tá bom? Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.